Faz alguns dias que eu não faço vídeo. Tava trabalhando muito. Tô bem cansada mesmo, muito cansada. Mas deixar de adorar nunca. Tô até em falta esses dias aí. Mas vamos lá para uma leitura, para um estudo de Jó. Então disse Jó: pereça o dia em que nasci, porque de noite foi e disse: foi recumbido a um homem a converter-se naquele dia, que as trevas e Deus lá de cima não tinha cuidado dele, e nem resplandeça sobre ele a luz, mas recobrando-lhe, reclamam-me as trevas, as sombras da morte, que habitam a ele nas nuvens, o se espante a tudo que se enegrece de dia, porque naquela noite se apodere dessas trevas e não se regozija dentre os dias do ano, nem dentre as contas dos meses, nem seja estéril aquela noite a neles que estejam banidos os seus júbilo, amaldiçoando aqueles que amaldiçoam. Saiba que se excita o monstro dos marinhos, a quem se escureçam as estrelas com os seus crepúsculos. Então, matutinos dessa noite, a que ela se espera sua luz, e a luz não se vem. Então seja as suas pálpebras aos olhos das alvas, pois não se acham as portas ao ventre de sua mãe, e nem se escondeu então os seus olhos todo o sofrimento. Mas porque não morri eu na madre, porque não se espiaria ao sair dela. Porque se houve um regaço que me se escolhesse, porque os peitos, para que eu mamasse, mas porque já não é agora, não se repousaria tranquilo naquilo a que se dormiria, então haveria por mim um descanso. Mas com o rei que está escolhido na terra, para si se edifica então os mausoléus, ou com os príncipes que se tinha ouro, as pratas em suas casas, ou como o aborto oculto, já não se existia mais as crianças, e que nunca mais se viriam à luz. Então ali se cessa e se perturbam, porque são os repouso cansado, ali são presos juntamente com os que repousam. Então se ouvem a voz dos feitos, para você ver que a justiça do mundo, ela não é igual, ela não é tão dita semelhante a que a gente pensa que é. Porque a pessoa que está presa, ela é semelhante a uma pessoa que está morta. E uma pessoa que está morta é uma pessoa que é muito amada, porque foi justamente naquele dia que aquela pessoa morreu, que todas as pessoas, até as pessoas que odiava, passaram a amá-la. Então, vê que não existe justiça no mundo de hoje. As pessoas que estão presas porque fizeram algo na vida, na verdade, elas são até mais amadas do que um simples mortal que anda, vagueia e caminha livremente, normalmente no seu dia a dia. Essa é que é a realidade, está aqui nessa pequena estrofe de Jó. Então o preso juntamente
repousam e não se ouvem mais sua voz com os seus feitos. E ali são os maus que cessam. Então ali são os maus que cessam de perturbar, e ali se repousa então os seus descansos. Ali está tanto o pequeno quanto o grande, os servos livres e os servos do Senhor, e os livres do seu Senhor, porque os que conhecem a luz são miseráveis. Claro, já vivemos em um mundo cheio de máculas, de dores, de desilusão. Cabe a nós fazer cada dia da nossa vida ser bom, agradável e, de preferência, agradável na presença de Deus. Então, por que se concede a luz aos miseráveis na vida a que são amargurados com os seus ânimos? Então, o que se espera da morte? Então, eles não se ouvem porque cavam e procuram deles mais do que os tesouros ocultos. Então, se eles se regozijariam porque por um túmulo, então se exultaria e assim enchesse as sepulturas, porque se concede a luz a um homem cujo caminho é oculto, cujo Deus o secou de todos os lados, o cercou de todos os lados, é porque em vez do pão vem também o gemido. Então, os lamentos são os que derramam como as águas. Então, aquilo a que se teme, o que se sobreverá e o que são os que receiam, e assim acontece. A tudo que se receiam, assim acontece. Mas não tenho descanso, porque são sossegos e repousos, então já me vem a grande perturbação. É por isso que hoje em dia já não se tem leis de verdade. Hoje em dia não se tem leis de verdade, por quê? Porque os lugares que eram para ser mais organizado, mais limpo, mais perfeito na terra, não tem. Você vê aí as cadeias tudo sucateada, tudo suja, tudo desorganizada, tudo lotada. É o cemitério vivo, é o cemitério vivo na terra, é você olhar. Então tinha que ser organizado, porque quando se morre uma pessoa, você está tratando de família, um ente querido que se foi. Então, e você olhar para o reino espiritual na vida, como que se consegue no reino espiritual amar a Deus, adorar a Deus e se olhar para o mundo espiritual dos vivos e ver esse fracasso de olhar para as penitenciárias, essas pessoas todas maltratadas, não são cuidadas, não são atendidas, não são simplesmente são vivem um mero nada. Então é só olhar, e os nossos governantes não olham para isso não. Eles não olham para isso, eles deveriam olhar, porque ali é o recomeço de tudo. Aqui na terra de vivente, na terra do ser humano, é o recomeço de tudo. Essa que é a realidade. Pena que os governantes não vê dessa forma, só vê o papel, o dinheiro, a riqueza exuberante, o dinheiro cada dia mais e mais fluindo nas suas poupanças, nos seus e nada mais. Pensa que no reino espiritual tudo é aqui na terra, tudo, todo o reino espiritual no céu é aqui na terra. E cabe a nós querer conhecer a verdade perante Deus, porque Deus nos ouve. Não adianta o leigo dizer: olha, essa daí conhece Deus, olha, essa daí sabe falar com Deus, olha, Deus existe, Ele nos ouve, Ele nos atende. Cabe a nós procurar com zelo
para poder nos ajudar, porque é tantas coisas nesse mundo, tantas que faltam as palavras, na verdade. Eu acho que os governantes tinham que governar de verdade. E eles são, os governantes de hoje, eles são os Ramsés daquele tempo. Eles são os Ramsés daqueles tempos, dos tempos antigos, são os governantes dos dias de hoje. Pessoas boas, mas que só pensam no meu, no venha nós, venha nós, venha nós, venha nós. E quando chega o reino, é tudo muito vamos dizer, mal adicionado na vida das pessoas. Eu acredito assim, sabe? Eu não sei, eu não sei do futuro, mas eu sei que o futuro precisa ser mudado. Tem muito sofrimento nessa terra de vivente. E sabendo as pessoas que todo reino espiritual é transformado aqui na terra. Todo reino espiritual é transformado nessa terra de vivente, gente. Então cabe a nós querer fazer um mundo melhor para que todas sem guerra, sem destruição, sem confusão, sem ataques, olha, é sério, são muitas coisas que a gente olha e diz, gente, por que isso acontece? Gente, por que de verdade isso acontece? Isso, pessoas que não conhecem as escrituras, tá perdendo muito, muito mesmo. Então passe a aprender as escrituras para poder você ver as coisas na vida como de verdade, de fatos, elas são. Amém?